Olá, bem-vindos. Meu nome é Edson, eu sou médico de família e comunidade e teleregulador do núcleo de telesaúde no Rio Grande do Norte. Hoje a gente vai falar sobre teleconsultoria e teleregulação. O objetivo dessa aula é a gente compreender o fluxo de solicitação de uma teleconsultoria, entender qual o papel do teleregulador de telesaúde e também como se dá a produção das respostas às teleconsultorias. O telesaúde ele surgiu para a atenção primária como uma ferramenta de educação à distância, tentando fornecer educação continuada e capacitação para esses profissionais, contribuindo assim para o aumento da resolutividade na atenção primária. A teleregulação, ela pode atuar de diversas maneiras no telesaúde. A principal delas é a regulação das teleconsultorias, mas também ela atua na regulação de consultas médicas, de realização de procedimentos e de exames também. A teleconsultoria, ela é uma consulta realizada entre os trabalhadores, profissionais e gestores da área da saúde por meio de um instrumento de telecomunicação bidirecional, no caso, a plataforma web do Telesaúde, com o fim de esclarecer dúvidas sobre procedimentos clínicos, ações de saúde e questões relativas ao processo de trabalho. Bem, aqui, a gente visualiza o fluxo de solicitação de uma teleconsultoria. Então, inicialmente, o solicitante, que é um profissional da atenção primária, e aí a gente inclui médico, enfermeiro, agente comunitário de saúde, os profissionais do NASF, todos eles podem realizar uma solicitação e nessa realização eles vão escolher o tipo de solicitação que eles pretendem fazer. Essa solicitação pode ser feita de maneira assíncrona, através do texto na plataforma web, ou de maneira síncrona, onde um vídeo de webconferência vai ser agendado para a realização da teleconsultoria. O solicitante ele descreve o conteúdo da sua solicitação e encaminha para o telesaúde. A primeira pessoa que vai visualizar essa solicitação é o teleregulador. O teleregulador, a primeira avaliação que ele faz é se aquele questionamento, aquela dúvida compete ao telesaúde responder. Algumas questões que alguns profissionais de saúde podem ter de dúvidas, lançam para o telesaúde, nem sempre compete ao núcleo responder. Exemplo de uma solicitação, qual que deve ser o piso salarial de um profissional de saúde na atenção primária, qual que é por que o profissional, o colega que está do lado dele, trabalha menos tempo do que ele. Essas questões relativas à gestão do, do processo de trabalho compete ao gestor local, e não ao telesaúde discutir com o solicitante. A partir do momento que o teleregulador ele avalie que essa solicitação não está no escopo do telesaúde, ele vai devolver essa solicitação para o requisitante, para o solicitante, e justificar. Vai ter uma devolutiva com a justificativa para que o solicitante possa visualizar e elaborar uma nova solicitação, caso assim deseje. Quando essa solicitação está dentro do escopo do telesaúde, o teleregulador vai ter outras avaliações a fazer, com relação ao tipo de solicitação, se é síncrona ou assíncrona, a clareza da solicitação. Caso esteja claro a solicitação, ele vai poder encaminhar aí sim para o teleconsultor. Caso haja dúvidas sobre a clareza da pergunta, ele pode contactar o solicitante novamente para que seja esclarecido qual que é a dúvida mais pertinente desse solicitante. A partir do momento que o teleconsultor recebe a teleconsultoria, ele pode ainda ter alguma dúvida e devolver novamente para o teleregulador reavaliar essa questão. Ou então ele vai aceitar e vai produzir a sua resposta de teleconsultoria, podendo assim devolver para o solicitante, que vai visualizar a resposta e poder avaliar todo esse processo. Outras opções também é quando a teleconsultoria é feita através de vídeo, o teleconsultor vai promover o agendamento junto com a teleregulação e vai ser feito um encontro via webconferência para discutir o caso com o solicitante.
Geralmente, as teleconsultorias síncronas são mais direcionadas a casos clínicos e são direcionadas também a profissionais de nível superior. Então, diante disso, o teleregulador, ele recebe, analisa e classifica, orienta o fluxo de solicitação da teleconsultoria, distribuindo elas aos teleconsultores de acordo com a área profissional de cada um, com a categoria profissional do solicitante, com o enfoque e formato da teleconsultoria, com a frequência de resposta do teleconsultor em relação ao tema de cada solicitação. Além de fazer todo esse direcionamento, o teleregulador ele também faz a função de auditor das respostas produzidas, a fim de garantir uma qualidade dos serviços prestados de telesaúde. Esse é um esquema geral de todo o protocolo de uma teleconsultoria, que a gente vai detalhar de um por um. Então, inicialmente, a avaliação da solicitação é avaliada através do seu escopo, de casos pessoais, do tipo de teleconsulta, o formato e o conteúdo. A escolha do teleconsultor é baseada nas respostas prévias, na área do profissional, nas suas experiências e nas questões também administrativas, que a gente vai detalhar. O teleregulador realizará considerações para a resposta das teleconsultorias e também ele promove a auditoria dessas respostas. Então, em relação ao ponto de avaliação da solicitação. Quanto ao escopo, como já foi falado, algumas questões não competem ao telesaúde responder, e é que o papel do teleregulador ter esse filtro de devolver ou encaminhar a teleconsultoria. Em algumas situações, o usuário, ou no caso o solicitante, ele acaba trazendo casos pessoais à teleconsulta. A gente sabe que o CRM ele proíbe esse tipo de situação. No Brasil não é permitida a consulta à distância entre um usuário e um profissional de saúde, principalmente em casos médicos. Mas, mesmo assim, caso haja esse tipo de solicitação, é sugerido que o teleregulador aceite a solicitação, encaminhe para o teleconsultor e o oriente a responder essa questão de uma maneira mais geral, focado em etiologia, sinais e sintomas, e orientando que o solicitante procure um profissional para uma consulta presencial. O objetivo desse tipo de resposta é permitir a educação permanente do solicitante e não desestimulá-lo a utilizar a plataforma. O formato da solicitação também é avaliada, se ela tem um formato, às vezes o solicitante pede uma teleconsultoria síncrona, mas o formato ideal seria uma síncrona, ou vice-versa, isso pode ser trabalhado pelo teleregulador. E o conteúdo vai abranger as questões de se o profissional solicitante é um profissional de nível médio, na maioria das vezes quem vai responder essa solicitação vai ser o enfermeiro. Se é um médico que solicita, geralmente vai ser o profissional médico. Então, isso é determinado na avaliação de conteúdo. O enfoque da pergunta também é importante. Se o enfoque vai trabalhar questões de diagnóstico, de terapêutica, de prevenção e promoção à saúde, etc. E o foco principal e secundário são avaliados, porque algumas perguntas podem vir com perguntas complementares, mas elas só vão ser respondidas nesse sentido. Caso alguma solicitação envolva perguntas de focos diferentes, a orientação do teleregulador é que o teleconsultor responda apenas uma delas, solicite que o solicitante faça novos pedidos para as questões subsequentes. Além disso, é papel do teleregulador fazer a classificação dessa solicitação. Então, ele vai usar o sistema de classificação da atenção primária, que é o CIAP, ou o CID, classificando o problema enquanto o agravo e sinais e sintomas, partindo de uma classificação específica da atenção primária. Bem, para escolher o teleconsultor, os parâmetros que o teleregulador usa são respostas prévias. Então, a partir do momento que o teleconsultor começa a responder algumas questões,
ele vai formando o seu banco de dados e respostas. E algumas solicitações começam a se repetir, então é sugerido que o mesmo teleconsultor responda as mesmas perguntas, até para otimizar o processo de trabalho. Além disso, a área profissional do teleconsultor é avaliada e também do solicitante. Solicitantes de nível médio geralmente têm respostas elaboradas por enfermeiros, solicitante de nível superior vai de acordo com a sua categoria. Isso não impede de uma solicitação de um profissional médico seja respondida por um nutricionista e vice-versa, a depender do enfoque da pergunta. Também há, dentro dos teleconsultores, suas experiências e suas preferências em resposta. Também tem que ser avaliado pelo teleregulador. Alguns profissionais têm educação, têm, a partir de suas formações, áreas de atuação preferenciais e os deixam expert em determinadas situações, em determinados problemas. Também é avaliada a questão administrativa. Os teleconsultores, às vezes, têm diferentes cargas horárias de trabalho e quem tem maior carga horária receberá um número maior de teleconsultorias. Comparando o profissional que tem 10 horas com o profissional que tem 20 horas de carga de trabalho, a distribuição será de 1 para 2 em relação ao número de teleconsultorias. Também é importante que o teleregulador tenha em mente o período de férias dos teleconsultores e respeite a questão das solicitações repetidas semelhantes. Então, isso é um pouco diferente do banco de dados, porque são perguntas que podem ser novas, mas que venham ao mesmo tempo 2, 3 perguntas muito parecidas. E aí isso também é sugerido que vá para o mesmo teleconsultor. Ainda como papel do teleregulador, cabe as considerações para as respostas. Então, é importante que o teleregulador oriente o teleconsultor na resposta, contextualizando o tipo de pergunta que está sendo feita, principalmente quando elas não estão claras, para definir qual vai ser o enfoque da resposta. Também o teleregulador ele pode dar algum grau de definição sobre o problema para que o teleconsultor tenha mais clareza em relação a como responder à questão. Aspectos de epidemiologia, etiologia, diagnóstico, prognóstico e contexto social podem ser elaborados pelo próprio teleregulador ao teleconsultor. Além disso, o teleregulador ele pode orientar o teleconsultor a dar exemplos concretos de atividades no contexto do solicitante em relação aos atributos da APS. É importante que os atributos da APS sejam trabalhados nas respostas, visto que esses atributos são marcadores, são identificadores de qualidade na atenção primária. Tem que ser evidencializado isso nas respostas da consultoria. E o papel de auditor? Então, a auditoria tem por função manter um padrão de qualidade e de uniformidade nas respostas produzidas para as teleconsultorias, bem como verificar se o protocolo de resposta está sendo cumprido. E aí a auditoria ela vai avaliar alguns aspectos das respostas. Por exemplo, os campos do formulário de resposta foram preenchidos adequadamente, o protocolo de busca foi adequadamente aplicado, os níveis de evidência estão descritos, a linguagem está adequada ao profissional solicitante, a resposta segue os atributos da PS, a oportunidade de prevenção e promoção da saúde foi aproveitada, a resposta contempla toda a pergunta, e foi mesmo assim objetiva. Então, são todos os itens que são avaliados e a gente vai detalhar eles a seguir. Então, esse detalhamento é feito a partir do protocolo de respostas, que é função do teleconsultor e também do teleregulador responder às teleconsultorias de maneira adequada, seguindo um protocolo específico do telesaúde. Esse protocolo ele visa orientar a produção das respostas às solicitações de teleconsultorias de forma objetiva, estruturada, com linguagem apropriada ao profissional solicitante, fornecendo acesso à informação baseada na melhor evidência científica possível e mais atualizada sobre o tema demandado no contexto do SUS e da atenção primária do Brasil. Então, pontos chaves da solicitação. Então, é importante, na solicitação,
que seja visualizado qual a categoria do profissional solicitante, qual o enfoque dessa teleconsultoria, qual foi o foco principal e os focos secundários da solicitação, e também é importante identificar se se trata de um caso pessoal ou não. Então, detalhando algumas situações, quando o profissional pergunta sobre conduta de pré-natal, e também sobre questões complementares ao pré-natal, na mesma pergunta sobre quais exames solicitar, como manejar determinada situação, isso pode ser respondido numa mesma teleconsultoria. Isso seria um foco secundário de uma mesma questão. Já quando ele faz uma pergunta como se maneja a infecção urinária, qual que é o diagnóstico, como se diagnostica uma dor no ombro, são questões bem diferentes, os focos são separados e as questões devem ser respondidas em momentos diferentes. Quando um profissional de nível médio faz uma pergunta clínica, é importante ressaltar que a questão de diagnóstico, de terapêutica, compete ao profissional de nível superior. Então, quando, por exemplo, um agente comunitário de saúde pergunta qual que é o tratamento da infecção do trato urinário. Essa é uma pergunta que tem que ser respondida de maneira mais genérica, mais ampla, e que a pergunta objetiva ou a resposta sobre qual medicamento usar, posologia, tudo isso vai ser feita a um profissional de nível superior, provavelmente um profissional médio. E caso o solicitante deseje saber essa resposta específica, ele deve fazer uma consulta presencial com esse profissional. O enfoque da resposta nesse caso vai ser sobre orientações sobre sinais e sintomas, sobre a etiologia do agravo, sobre cuidados gerais em relação ao problema. Bem, em relação às estratégias de busca, cabe ao teleconsultor fazer uma estratégia de busca baseada em evidência e seguindo uma sequência lógica de respostas. Então, o telesaúde, ele permite, através de uma estratégia de busca primária, as consultas ao banco de dados do próprio telesaúde. Às vezes, o próprio teleconsultor tem seu banco de respostas já produzido. E uma outra ferramenta que o telesaúde usa é a segunda opinião formativa, que é um banco de dados de teleconsultorias respondidas, que foram visualizadas como teleconsultorias mais relevantes, e que se criou-se uma resposta padrão dentro de da plataforma da BVS, a Biblioteca Virtual em Saúde. Nesse site, é possível visualizar diversas respostas e é também uma tentativa desse site buscar atualizar sempre essas respostas. A recomendação é que os teleconsultores evitem usar teleconsultorias ou segundas opiniões formativas com mais de 2 anos de realização. Caso isso aconteça, ele deve buscar uma nova evidência com a atualização da resposta. Então, essa é uma primeira busca que o profissional deve fazer para responder uma solicitação. Como referências básicas e complementares, a gente tem os livros-textos da atenção primária, né, os mais conhecidos, mais utilizados no Brasil, são o Tratado de Medicina de Família e o Medicina Ambulatorial, que trazem respostas e trazem condutas pertinentes à atenção primária para determinadas situações. Além dos cadernos de atenção básica do Ministério da Saúde, que visa atualizá-los constantemente, e os últimos cadernos, eles têm os manejos das principais situações demandadas da atenção primária do Brasil. Então, eles devem ser consultados para direcionar as respostas do teleconsultor. Outras referências básicas, né, são agências internacionais que nos permitem trazer informações, às vezes, atualizadas com mais frequência, visto que são bases web. Quando não encontradas nas referências básicas, as referências complementares podem ser utilizadas. E aí são diversas as opções,
o próprio guia do Ministério da Saúde em relação ao telesaúde, ao protocolo de respostas, ele traz uma lista de referências complementares. E o último caso seriam feitas as buscas alternativas. Nas buscas alternativas, elas são utilizadas mais para situações onde há uma dúvida clínica mais específica, onde é um tema onde não está claro sobre onde há controvérsias, no caso, sobre qual evidência seguir, e aí a gente segue as bases de dados do PubMed, do Cochrane, para poder responder. Geralmente, essas teleconsultorias mais específicas e mais difíceis de serem respondidas, elas são encaminhadas para teleconsultores com mais experiência em busca de base de dados. E esse profissional vai ter que ter uma leitura crítica, porque algumas respostas vão ser buscadas em artigos originais, e ele vai ter que avaliar o grau de evidência de cada um desses artigos. E quanto à resposta direta? Então, é importante na resposta direta ela ter uma linguagem adequada ao solicitante, ter o detalhamento de termos técnicos quando necessário e também apresentar o nível de evidência daquela informação quando se aplicar. Então, a gente vai trazer alguns exemplos. Então, quando uma pergunta de profissional de nível superior, a resposta ela pode ser usar mais de termos técnicos relacionados àquela categoria. Então, gostaria de saber o que estão usando para úlcera de pressão, a paciente é torno do CPI, está com uma úlcera de 10 centímetros, estamos usando soro com TCM, gostaria de saber se está correto. A resposta profissional se preocupou tanto em facilitar o texto de resposta. Isso que era o profissional do meu superior estava perguntando. Então, sim, está correto o que vocês estão fazendo nesse momento, porém as úlceras, assim como todas as feridas, possuem vários estágios e os agentes tópicos devem ser alternados conforme o estágio que a lesão se encontra. Além disso, o que o profissional procurou trabalhar? Ele procurou fornecer uma ferramenta a mais para a educação continuada. Ele escreve que para continuar ou para auxiliar, envia em anexo uma tabela com os principais agentes tópicos, sua ação e em que estágio devem ser utilizados e a periodicidade de troca dos curativos. Já quando a gente tem um profissional de nível básico fazendo a pergunta, é importante, às vezes, fazer detalhamento de termos técnicos. Então, um agente comunitário, por exemplo, perguntando: esclerose múltipla, quais sinais, sintomas e tratamento? A esclerose múltipla é uma doença do nervo central, que envolve o cérebro e o medula espinhal. Esse sistema controla o funcionamento do corpo e suas ações, tais como equilíbrio e movimento. Cada nervo do sistema nervoso central é rodeado por uma substância poderosa chamada mielina. A mielina ajuda as mensagens do cérebro a viajarem de forma rápida e sem problemas para o resto do corpo. A esclerose múltipla se torna solidificada atrapalhando a transferência das mensagens, e aí ele usa uma metáfora para facilitar o entendimento, um fio de telefone desencapado. E continua a sua resposta. Procurou definir qual era o problema, lembrando que ele não vai detalhar especificamente o tratamento, ele vai dar noções gerais para o solicitante. No nível de evidência, a recomendação é usar o sistema GRADE para que o solicitante, isso vai se adequar principalmente ao profissional superior, tenha uma referência sobre a recomendação e a qualidade da evidência utilizada naquela resposta. Lembrando que nem toda teleconsultoria exige que o teleconsultor apresente um nível de evidência, visto que algumas são mais questões de definição, de epidemiologia, de etiologia. Nesses enfoques, a teleconsultoria não exige que você coloque nível de evidência. Então, complementando a resposta direta, lembrar da contextualização. É muito importante usar contextualização, principalmente para profissionais de nível médio, visto que o enfoque nas suas respostas é muito em cima de questões de epidemiologia, definição, etiologia, o próprio contexto psicossocial e aspectos de prevenção e promoção à saúde podem ser trabalhados nesse contexto. Uma pergunta relacionada ao diagnóstico.
Então, quando se faz a resposta direta, o primeiro parágrafo deve ser focado na pergunta do solicitante. Os parágrafos seguintes, eles complementam essa resposta, e aí você pode trazer essa complementação estruturada, essa contextualização estruturada. Então, ele traz, por ordem, né, já padronizada, a definição, a epidemiologia, a etiologia, o tratamento e o prognóstico. Então, se a pergunta é sobre tratamento, a resposta começa com o tratamento e depois segue a sequência padronizada e contextualização. Outro aspecto muito importante a trabalhar na resposta à teleconsultoria é os atributos de APS. São os atributos de APS. Então, cada resposta ela deve tentar enfocar um ou dois ou vários aspectos dos atributos, não necessariamente todos, para que o solicitante tenha em mente a importância desses atributos e o quanto eles podem contribuir para o seu processo de trabalho. Então, a definição de cada atributo pode ser acessada no Manual de Telesaúde, para quem quiser, né? E aqui é importante que a gente saiba como abordá-los. Então, a partir de uma pergunta de um profissional de nível básico sobre depressão. Como abordar a depressão em uma visita domiciliar? É elaborada a resposta direta e depois pode ser complementada com alguns atributos. Nessa resposta, o teleconsultor ele citou o acesso e a longitudinalidade. Então, por exemplo, o acesso é uma das atribuições do ACS é facilitar a porta de entrada no sistema de saúde aos indivíduos identificados como de risco. Sendo assim, casos de pessoas com depressão, quando identificados, podem ser discutidos com o restante da equipe e uma consulta médica ou de enfermagem, posto, ou através de uma visita domiciliar para a primeira escuta, pode ser agendada. Então, um exemplo de como o ACS pode trabalhar o acesso em relação à pessoa com depressão. E a longitudinalidade. A importância do acompanhamento desses pacientes ao longo do tempo, a adesão ao medicamento, a participação da família da rede de apoio, as reações do paciente, a rotina diária e as mudanças no ciclo vital, as relações familiares devem ser avaliadas continuamente pela equipe. E muitas dessas questões podem ser acompanhadas e acessadas pelos próprios ACS nas visitas domiciliares. Você vê um exemplo de como trabalhar longitudinalidade em pessoas com depressão. Um outro exemplo de atribuição ou colocação de um atributo de APS. Gostaria de saber mais informações sobre a esclerose lateral amiotrófica, sabe-se que não há cura, mas quais os tratamentos para melhorar a qualidade de vida desse paciente? Será respondido através de uma resposta direta e, na sequência, o teleconsultor ele pode elaborar uma complementação com a coordenação do cuidado, atributo de APS. Então, essa é uma doença rara e cujos tratamentos provavelmente envolverá cuidados multidisciplinares nos níveis secundários e terciários de atenção à saúde. Nesse caso, a equipe de saúde da UBS deverá fazer-se presente para acompanhar e organizar as intervenções, evitando a fragmentação e os conflitos nos cuidados fornecidos, e fornecer suporte de mais fácil acesso ao doente e aos seus cuidadores. Essa é uma forma de trabalhar a coordenação do cuidado em pacientes com esclerose múltipla, ou esclerose lateral amiotrófica. Outro aspecto que pode ser trabalhado na resposta, que entra nas questões, não é exatamente um atributo, mas são questões pertinentes à atenção primária, é a prevenção e promoção à saúde. Então, numa pergunta sobre causas de infertilidade masculina, existe tratamento e métodos para reverter esse problema? A questão vai ser respondida na resposta direta e a complementação da resposta vai trazer o atributo ou a questão da prevenção e promoção. Passo importante para engravidar é garantir uma vida saudável. Para isso, deve-se manter peso adequado, exercício físico regular, dieta saudável, evitar fumo, álcool, drogas e estresse. Avaliar e tratar as doenças sexualmente transmissíveis. Complementando ainda a sua resposta, o teleconsultor ele deve estimular a educação permanente pelo solicitante, para o solicitante. Estímulo a buscas autônomas de informações, né? Então, o teleconsultor ele pode fornecer materiais para
o solicitante estudar mais sobre determinado tema que ele buscou na teleconsultoria, pode induzir implícita e explicitamente mais questões sobre aquela situação. Não é papel do teleconsultor promover esse estímulo à educação permanente. E as informações complementares finais. Então, é importante que o teleconsultor traga as referências bibliográficas que embasaram a sua resposta, apresente o sumário de evidências, quando aplicáveis, e descrevam a estratégia de busca utilizada para aquela questão. Um exemplo aqui de sumário de evidências, quais as intervenções para a cessação do tabagismo, ele apresenta cada uma das intervenções e a evidência que cada uma delas apresenta. Na estratégia de busca, é importante lembrar que isso corresponde aos descritores em saúde, palavras-chave descritores em saúde. Não exatamente qual a fonte que foi buscada, vai ser apresentado na referência bibliográfica, e nem como foi buscada. Então, a estratégia de busca, ela utiliza os descritores em saúde que já existem através, no caso do Brasil, ela pode ser consultada através da BVS, com as palavras-chave específicas. Então, caso o teleconsultor tenha dúvidas sobre qual aquele descritor, ele pode buscar no DEX a palavra-chave específica para introduzir na sua resposta. Aqui são exemplos de referências bibliográficas, como elas podem ser descritas. Então, o sistema Vancouver é o mais utilizado para o telesaúde. É importante que seja padronizado essas referências, inclusive com suas fontes bases e seus links, caso existam, para o próprio solicitante buscar essa referência também. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês possam ter entendido mais sobre o trabalho do teleregulador e também sobre como se dá o processo de respostas das teleconsultorias. Esse é um programa que a gente trabalha, como falado inicialmente, para fortalecer a atenção primária e qualificar os profissionais que lá estão. Estamos à disposição se precisarem. Até a próxima.